carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A aula 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Texto áureo, vamos lá. Olha o que Pedro escreve. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha a Bíblia viva como fala a mesma coisa. Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Pedro está dizendo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a nossa esperança está em Cristo. Renova mesmo, Deus, a nossa fé, a nossa esperança durante a caminhada, Senhor. Que meu irmão e minha irmã possam encontrar no Senhor o apoio, o suporte necessário nessa caminhada, para alguns mais difícil, para outros um pouco mais fácil, mas uma caminhada cheia muitas vezes de obstáculos. E nós precisamos vencer todos eles a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Nos dá o Teu Espírito, Pai, nos fortalece, renova mesmo dentro de nós a alegria da nossa salvação. Muito obrigado, Pai, por essa aula, por esse tempo, por esse dia, pela vida de cada um daqueles que tem realmente, Deus, usado o seu tempo para aprender, para relembrar e para ensinar outros a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá para a verdade prática, então. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A santidade é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também para que possa manter-se em comunhão com o Criador. A santidade é acompanhada da justiça, atributos divinos que não se contradizem. A santificação é um processo contínuo na vida do crente em Jesus Cristo. Ter uma vida santa é viver separado das práticas pecaminosas deste mundo. A mente natural do homem nunca entenderá as coisas do Espírito. Durante a jornada rumo à eternidade, o crente não pode perder a consciência da santidade divina. É a partir da percepção de que Deus é santo que o crente prossegue em santidade e nutre uma vida de rejeição ao pecado. Desfrutar o amor de Deus não nos isenta da consciência de que o juízo virá sobre as obras infrutuosas das trevas, as quais não podemos compartilhar. A santificação tem como objetivo que o crente tenha o seu caráter transformado, a fim de que se torne cada vez mais parecido com Jesus. A introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e por isso sabemos que existimos. Isso é a consciência de cada um. Saber que você está vivo, lúcido, saber o que está acontecendo. Para isso, é preciso meditar na palavra, é preciso buscar intimidade com Deus, buscar que o Espírito Santo, que a graça de Deus te fortaleça e te impulsione a viver uma vida separada. Amém?
Nós que agora somos crentes em Jesus Cristo, sabemos que bem o que está escrito na carta aos Hebreus. Então, o que está escrito? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santo no sentido de separado, se refere a Deus, aos lugares, coisas, atitudes, algo à parte. O desejo de Deus no Antigo Testamento era que aquele povo fosse diferenciado, inteiramente o que? Consagrado ao Senhor. Um povo purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo é o nosso objetivo de ser, viver e existir. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a própria palavra é um agente que santificador. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está escrito em João capítulo 17, versículo 17. O crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida diferenciado, ou seja, separado. Com referência ao próprio Deus, a santidade pode indicar algo como a sua singularidade e está associada à glória, justiça e zelo, ou seja, a preocupação com a sua reputação. Santidade é um atributo de Deus e de tudo o que é adequado para a associação com Ele. Somente o Senhor é essencialmente santo, assim como o Pai, o Filho e, obviamente, o Espírito Santo. A respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna separado para um determinado fim ou propósito. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo, como dissemos anteriormente. Em segundo, ela é um processo, cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor e Salvador. Busquemos, pois, ser aperfeiçoados de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em nós. Eu deixei para você aqui agora os estados, a santificação em 3 estados: inicial, a santificação progressiva e a santificação final, ou seja, a glorificação. Se você reparar, você vai entender esses 3 processos com facilidade. Tem o Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá, da Orvalho.com, é um livro muito interessante. E ele esmiuça muito bem essa santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final, em seus 3 estágios. Olha só o que eu deixei para você aqui, para você entender um pouquinho isso. A santificação do crente inicia, ou seja, a santificação inicial, com o novo nascimento. Pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, ou seja, gerado de novo pelo Espírito agora, declarado sem pecado. Essa é a santificação inicial ou posicional. Você toma um posicionamento na sua vida. Já o estado da santificação progressiva, ele é assim, neste mundo em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem. Agora, regenerado, perdoado, justificado, ele vai se revestindo desse novo homem e alcançar a perfeita imagem de Cristo. Lembra do que Oséias deixou escrito para nós? Conheçamos, o que mais? E prossigamos em conhecer o Senhor. Então essa é a santificação progressiva. E a santificação final, como no momento final, o estágio da glorificação, tão aguardado por todos nós, quando o crente será como Jesus e receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor. Todos eles têm um único propósito, esses estágios da santificação: tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Vamos repetir isso? Todos esses estágios têm um único propósito, que é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Adotar atitudes, pensamentos, condutas que estejam de acordo com o santo modelo de Jesus Cristo,
Olha o que Isaías deixou escrito: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O Senhor estava corrigindo o povo, exortando o povo, admoestando o povo para que eles parassem de fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que sejamos a santa habitação de Deus. Está escrito em Apocalipse assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. Então, não devemos nos conformar com os desejos pecaminosos que tínhamos no passado, antes buscar a presença do Espírito Santo em nosso viver. Como a salvação é uma questão de graça e aquele que convoca a salvação é santo, torna-se imperativo que o cristão verdadeiro também seja o quê? Santo. Não confunda isso com religião, ok? Muitos confundem santidade com religião. A santidade não é uma aparência externa, mas uma atitude do coração que vai refletir realmente o caráter de Cristo através de você. Conclusão da lição. Uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem defeito, diante de um Deus santo. Uma noiva adornada, é assim que nos apresentaremos diante dele, naquele dia maravilhoso. Como membros do corpo de Cristo, neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Não tem como duvidar, não tem como uma coisa questionar a outra, uma coisa entrar em embate com a outra. A harmonia de Deus, ela é perfeita em tudo aquilo que se refere ao seu caráter. Nunca seremos impunes, somos indesculpáveis diante da santidade, retidão, justiça e verdade de um Deus santo. Vamos acordar de uma vez por todas para essa realidade. Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca, como está escrito no livro de Timóteo. Os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Nós já falamos sobre isso. Então, escolhemos o céu ou caminharemos para o inferno? Muitas vezes você pergunta para as pessoas: você quer o céu ou o inferno? A maioria delas, sem exceção, te diz: eu quero o céu. Mas por que então as suas atitudes te levam para o inferno? A pessoa pode ficar horrorizada. Como assim? Porque ela não obedece a Deus, ela não se santifica, ela não tem uma vida de adoração, ela não conhece a palavra, ela não tem comunhão, ela não perdoa. Para onde ela está caminhando? Para o inferno, para a condenação eterna, mas quer o céu. Mas para isso você precisa, lembra-se que a palavra diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, plante coisas do céu, fique com o seu pensamento nas coisas do céu, que as suas atitudes sejam atitudes do céu, para te levarem realmente na sua jornada ao caminho que nós tanto desejamos. Que o Senhor te abençoe, fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.